Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo hoje com vocês e hoje é o meu relato de parto. Tem muita amiga aí, muita lindona me pedindo, então hoje eu resolvi tirar um tempinho aqui para gravar e contar tudo direitinho para vocês como é que foi. Aí quem não assistiu tem aqui no canal o relato do meu parto com as cenas reais aí de como que foi, tá? Então, para quem tá chegando agora, para quem tá vindo pelo conteúdo do vídeo, o meu nome é Adriane, eu tenho 38 anos e recentemente, aí no dia 22 de maio, nasceu a minha pequena, nossa princesa Maitê. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho aí do que aconteceu desde que eu entrei em trabalho de parto até o nascimento aí da nossa princesa. Vou contar para vocês tudo direitinho como é que foi, como que eu me senti, como que eu fui acolhida na maternidade, tudo direitinho, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar aquele like, se puder hypar o vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Quero contar para vocês que o meu vídeo aí do parto, ele não foi monetizado, eu subi ele para vocês igual, mesmo sabendo que ele não ia ser monetizado, mas a plataforma julgou como era impróprio aí para monetização, tá? Então, ele não tem, esse vídeo do meu parto, ele não tem anúncio, porque eu mostrei aí cenas reais, então a plataforma julgou como não era um conteúdo aí, um conteúdo adequado aí para monetização. Então, se vocês puderem me ajudar divulgando esse vídeo aqui, que é o vídeo do relato, que eu vou contar tudo para vocês direitinho aí, desde o princípio, tá bom? Então, agora sim, vem comigo acompanhar o relato do meu parto normal induzido com 38 semanas. Eu preciso começar contando para vocês que eu tive aí a minha última consulta com a obstetra no dia 14 de maio, com a doutora Heloísa, uma doutora maravilhosa que me atendeu aí durante toda a minha gestação. Eu tive diabetes gestacional, então eu já fui encaminhada para o risco intermediário, tá? Por isso de eu ser atendida aí por uma obstetra e também na unidade de saúde do meu bairro pela enfermeira e pela doutora, tá? Então, eu tinha consultas mensais, um mês eu consultava aqui no bairro, né, na unidade de saúde do meu bairro, e no mês seguinte eu consultava lá no Mãe Patobranquense, onde que tem realmente a obstetra que atende aí as mãezinhas aqui da minha cidade, que é onde que eu moro, de Pato Branco. Então, no dia 14 eu fui consultar com a doutora Heloísa, me queixei que eu estava sentindo muita contração, que eu estava com bastante dor já, eu estava sentindo pulsando ali bastante a pelve. Então, a doutora fez o toque e ela me falou que eu estava com 1 centímetro de dilatação e que o colo já estava bem mole, tá? Então, eu já me animei, porque eu sabia que o peso da Maitê estava um pouco alterado, ela estava com o percentil acima do aceito aí, né? Por causa da diabetes gestacional. Então, a doutora já tinha relatado para mim no início aí que se ela ganhasse muito peso, teríamos que induzir o parto antes aí das 40 semanas, tá? Então, na quarta-feira eu fui na consulta, que era dia 14 de maio. Aí, na próxima segunda-feira, eu tinha consulta aqui no bairro, né? Aqui na unidade de saúde do meu bairro, porque a partir das 36 semanas as consultas são semanais. Então, me agendaram para segunda-feira aqui no bairro. Aí, eu fui na consulta, a doutora aqui do meu bairro me relatou, fazendo o toque, que eu já estava com 3 centímetros de dilatação e que o colo estava bem mole e bem propício para ter aí o parto normal. Então, eu já me animei mais ainda, mas antes disso, eu até mostrei no vídeo para vocês aí, no vídeo do parto, eu fiz muito exercício, dancei bastante, eu fiz até algumas simpatias, que são ditos populares aí, mas eu acabei fazendo. Eu comi tâmaras, tomei chá de canela com abacaxi, tá? Lembrando que isso só pode ser feito a partir de 37 semanas, e porque o meu único risco intermediário era
a diabetes gestacional. Então, isso aqui não é uma receita para ninguém, tá, meninas? Vocês têm que consultar com a obstetra, com o médico de vocês, para ver se vocês podem também. Eu fiz, mas com orientação, eu comentei o que eu pretendia fazer, e elas relataram para mim que eram crenças populares, mas que eu podia tentar porque tudo era válido. Então, eu comi tâmaras, tomei esse chá de abacaxi, com a casca do abacaxi eu fiz, e com canela rama, aquela canela em pauzinho, e aí fiquei tomando, tá? Pra ajudar aí dilatar. Mas eu vou contar pra vocês que não adiantou de nada, tá? Porque eu cheguei na maternidade com os mesmos 3, que eu já vou chegar lá pra contar pra vocês. Então, eu fui orientada na consulta da quarta-feira do dia 14 de maio, que se até o dia 22 de maio, que seria a próxima quinta-feira, que eu estaria completando 38 semanas, se a Maitê não nascesse, né, por conta própria aí de parto natural, eu teria que ir até a maternidade aqui da minha cidade para fazer o agendamento da indução. E eu estava morrendo de medo, porque eu já tive 2 partos normais induzidos, mas eles foram induzidos quando eu cheguei na maternidade e não estavam evoluindo aí as contrações e a dilatação, tá? Eu tinha muita contração e a dilatação não evoluía. Então, os 2 partos que eu tive foram induzidos, mas foram induzidos ali com 7 centímetros de dilatação. Então, eu tava muito apavorada com aí o receio de chegar lá na maternidade com os mesmos 3 que eu já estava na consulta da segunda-feira, né? Que antecedia aí a quinta-feira, que era o dia que eu completava as 38 semanas. Então, eu tava bem apavorada, sabe? Mas orando, pedindo muito para Deus discernimento, pedindo para Deus muita calma e que Deus fizesse aí conforme a vontade dele. Porque bastante gente veio me falar que era perigoso de fazer a indução e não evoluir e ter que ir para uma cesárea. E o meu medo maior sempre foi de cesárea, tá? E não do parto normal, que geralmente é o medo da maioria das lindonas, né? Do parto normal. O meu receio, o meu medo é de cirurgia, tá? Porque eu tive cirurgia do apêndice e eu sofri muito na minha recuperação. Eu fiquei sozinha no hospital, não deixaram meu marido ficar comigo. Foi há anos atrás, assim, mais de 15 anos atrás. Então, eu tinha medo, assim, horroroso da cesárea e eu não queria. As médicas até comentavam entre elas lá, essa daqui é aquela que tem medo de cesárea. Eu até ouvi elas comentando. Porque realmente eu tinha muito receio, tá? E continuo tendo. Então, eu fui orientada, né, a procurar maternidade na quinta-feira. Porém, na quarta-feira à noite, que eu fiz toda essa movimentação, fiquei no chuveiro quente, comi tâmaras, tomei esse chá, rebolei, dancei, até mostrei pra vocês aí, como eu falei no vídeo do parto, eu senti muita dor. Eu senti muita contração e, pra mim, eram as contrações que eu sentia quando eu já estava em trabalho de parto ativo, quando eu estava grávida do Guilherme. Eram dores, assim, que era suportável, mas era muito forte. Então, eu pedi pro meu marido me levar na maternidade na quarta-feira à noite, porque eu pensei, se for pra ela nascer, então, que venha, né? Porque na quinta eu já estaria completando as 38 semanas, mas nós já estávamos livres aí da prematuridade a partir de 37. Então, na quarta-feira nós se dirigimos aí até a maternidade. Eles fizeram o cardiotoco, que é aquele exame, eu vou deixar uma imagem aí pra vocês, que fica monitorando o coraçãozinho do bebê e as contrações da mãezinha, tá? Então, eles fizeram esse cardiotoco, fizeram o toque novamente, eu continuava com os 3 centímetros, porém, em um dos colos. Elas me explicaram que tem 2, que um que é assim e outro que é assim, eu acho. Ai, agora não vou saber explicar pra vocês. Mas que tinha 2 colos, eu nem sabia disso, tá? Na minha cabeça era um só. Um dos colos estava com 3 e o outro com apenas 1, na quarta-feira à noite. Então, o que que acontece? A minha doutora estava lá, de plantão, na maternidade, e aí, fazendo toque, vendo ali o cardiotoco, ela me orientou na quinta-feira de manhã internar para fazer a indução. Aí caiu meu mundo, né? Voltamos para casa, eu já tinha deixado o Gustavo e o Guilherme, o Gustavo na minha mãe e o Guilherme na madrinha dele, na minha irmã, com malinha e tudo, já nem peguei as malas deles, já deixei lá, peguei e eles viemos para casa, dormimos, nem dormi, né? Porque no dia seguinte eu tinha que internar para indução e eu tava
realmente apavorada, tá, meninas? Quem já passou por isso vai saber aí do meu sentimento, da minha agonia. Então, viemos pra casa, jantamos, dormimos. Na manhã seguinte, por volta de umas 8 horas da manhã, levamos novamente os meninos, o Gustavo foi pra escola e o Guilherme foi já pra minha irmã e o Gustavo depois ia pra minha mãe. E aí fomos pra maternidade, eu internei. Cheguei lá, eles fizeram novamente o cardiotoco. Fizeram o cardiotoco para monitorar ali as contrações. Eu continuava com os 3 centímetros de dilatação. E aí não tinha mais escapatória, né? Eu já tinha que ficar, deram roupas adequadas para mim e para o meu marido. Eu fiquei lá por volta das 8h30, 9 horas da manhã, até o meio-dia para entrar num quarto lá, que é um quarto que é com 3 divisórias. Eu mostrei no vídeo para vocês também, se der, se eu encontrar um trechinho, eu vou deixar passando aí, tá? Como que é. Que ficam as gestantes ali no preparo, tá? No pré-parto, pra só então ir pra sala de parto, que é do ladinho, tá? É na outra porta. Então, já me internei ali com 3 de dilatação, com o coração ali acelerado, pedindo pra Deus para que desse tudo certo, porque realmente o meu medo era da cesárea. Então, internamos, por volta do 12h10, elas colocaram os primeiros 2 comprimidos de indução. Esses 2 comprimidos, eles são introduzidos lá no colo do útero, tá? Elas colocam com os dedos mesmo, colocam um gelzinho lá e colocam os 2 comprimidos lá dentro da vagina, lá no colo do útero, para que ele tenha aí a dilatação. Aí eu fui orientada a ficar de 40 a 50 minutos, até 1 hora deitadinha, sem se levantar, para que o comprimido começasse a fazer o efeito, né? Você tem que ficar deitadinha lá, não pode ficar se movimentando para esse comprimido não descer, tá? Porque ele tem que ficar lá dentro do colo do útero, onde elas colocam. Então, os 2 primeiros comprimidos foram colocados. Eu estava apenas com 3 centímetros de dilatação e com o sonho, né? O sonho do parto normal, que foi o que eu sempre quis desde o início aí. Já do meu primeiro filho, graças a Deus, eu já tenho 3 parto normal, mas eu tinha muito medo aí de não conseguir evoluir, né? Por causa da demora aí, de toda a minha movimentação e a contração ali, a dilatação não andava. Então, eu fiquei aí essa 1 hora quase deitada. Eles trouxeram almoço, vou mostrar aí pra vocês. Nós almoçamos lá. Por volta das 4 horas da tarde, eles trouxeram fruta e chá e biscoito, chá e bolachinha. E aí, por volta das 6 da tarde, eles já trouxeram a sopa, que era o jantar, que eu vou deixar aí mostrando pra vocês também, tá? Bem legal, fui bem tratada, bem acolhida. A nossa maternidade é referência aqui na cidade, tá? É referência, na verdade, no estado do Paraná, o Hospital e Maternidade São Lucas. Eu fui muito bem acolhida, fui bem tratada. E então, após isso, após o jantar, as minhas dores aumentaram. E aí, eu comecei a me queixar pro meu marido que eu tava sentindo que tinha dilatado já alguma coisa. Isso era por volta de umas 6h30 da tarde. Eu fiz dancinha, vou deixar aí mostrando pra vocês também. Eu e meu marido dançamos, ele massageou muito ali as minhas costas, porque dói bastante ali nas contrações. Mas as contrações eu nem medi. Eu até baixei o aplicativo ali, que é muito bom, se vocês quiserem. Aí o aplicativo que elas me orientaram a baixar era Contrações mesmo, é um aplicativo verdinho, tá? Eu até baixei no meu celular, mas eu nem usei, porque elas estavam muito espaçadas, essas contrações. E aí, para não ficar nervosa, eu acabei nem monitorando mais, sabe? Esperei realmente chegar a fase ativa ali, para poder surgir ali o expulsivo e a Maitê nascer. Então, por volta aí de 7 horas da noite, a enfermeira veio novamente, eu me queixei que estava com bastante dor. Ela foi fazer o toque, eu estava de 4 para 5, pensa, desde o meio-dia até as 7 da noite, evoluiu apenas 1 centímetro. Eu tava desesperada, né? Falei, pronto, vou ter que fazer cesárea, eu não acredito. Sofrendo por antecipação, não façam isso, tá? Coloquem nas mãos de Deus, como eu fiz, e tenham fé, porque eu fiquei bem apavorada, porque eu tenho medo da cesárea. Mas
indiferente se eu sofresse ou não, se chegasse o momento tivesse que ser, eu ia ter que sofrer novamente. Então, não vamos sofrer por antecipação, né? Meu marido me acalmou bastante, continuamos dançando, começamos a andar no corredor. E ali por volta das 7h30 da noite, as meninas vieram com mais 2 comprimidos de indução. A indução são esses comprimidos, depois ela pode evoluir pro soro, que é a ocitocina, que é lá na fase mais difícil que eles colocam para acelerar realmente, se não tá progredindo, né, ali, conforme eles esperam. Mas eu estava apenas no 4º comprimido. E a indução pode demorar até 48 horas, e era isso que estava me apavorando, porque elas me falaram que podia ficar nesse trabalho de indução até 48 horas, tá? Então, por volta das 7h30, foi introduzido ali mais 2 comprimidos, eu tive que ficar deitadinha novamente, mais 1 hora ali, e fiquei a 1 hora inteirinha deitadinha para que realmente esse comprimido fixasse ali e trouxesse o efeito desejado. Porém, eu não tinha caminhado muito. E eu já tinha lido que a caminhada é uma das que ajuda bastante. Então, eu e meu marido fomos para os corredores, e começamos a fazer caminhada, andando para lá e para cá, porque era pequeno o espaço que nós podíamos ficar. Vou até mostrar um trechinho aí para vocês, se eu encontrar. E ficamos caminhando, e eu caminhava com as pernas bem abertas, assim, tá? Se agachando, para que realmente dilatasse ali, que evoluísse aquela dilatação, aquela contração. Uma pausa aqui pra pegar a dona moça que acordou, meninas. Vou colocar ela pra mamar pra continuar o nosso vídeo, tá? Vou mostrar ela aqui pra vocês, ó. Tá acordando bem brava aqui, ó. A dona Maitê. Fica toda vermelha aí. Vou arrumar ela aqui pra mamar e já volto contar pra vocês aí. Voltando aqui, então, eu estava relatando pra vocês que a partir daí dos 2 comprimidos, eu realmente me dediquei a fazer aí mais exercícios. Fui no chuveiro, vou deixar mostrando aí pra vocês um trechinho do banheiro. Eu só não consegui gravar eu fazendo os exercícios na bola e lá no chuveiro, porque eu estava totalmente nua, tá? Eu tirei a roupinha ali do hospital pra não molhar e fiquei muito tempo lá no chuveiro com a água bem quente, assim, nas costas. E fiz bastante exercício naquela bola de pilates, tá? Eu até mostrei, eu acho que a bola aí, vou deixar um trechinho pra vocês, mas ajudou bastante. Eu também continuei caminhando, caminhamos bastante, eu caminhava com as pernas bem abertas e agachando nos corredores pra realmente evoluir ali e ir pro trabalho de parto ativo ali, expulsivo, né? Então, graças a Deus, eu comecei a sentir que as contrações aumentaram. Eu já podia sentir que tinha aumentado a dilatação também, porque eu já sentia, assim, aquela vontade de fazer cocô, que é a vontade que a maioria das mulheres relatam quando vai se aproximando aí a hora realmente do trabalho ativo de parto, que você começa a sentir vontade de fazer cocô. Mas eu ia no banheiro e não conseguia fazer nada. Eu tinha comido bastante, porque eu tinha tomado café em casa e cheguei lá, eles deram almoço, depois do almoço eles deram bolachinha e chá à tarde e ainda deram sopa. Então, eu estava com a barriga cheia e não conseguia ir no banheiro, não conseguia evacuar de jeito nenhum. Eu ia no banheiro, sentia aquela força, aquela vontade de fazer cocô, mas não consegui. Aí, por volta de umas 8h30, 9 horas da noite, essas dores se intensificaram. Aí, realmente, eu entrei na partolândia. Então, assim, com a minha experiência de terceira filha agora, que eu já tive 3 partos, eu acho que a dor realmente ali do trabalho de parto, a dor que você pode considerar como quase insuportável, mas é suportável porque a gente sobrevive, né? Uma dor que você sobrevive, que depois acaba tudo, né? Vai tudo embora quando teu bebê nasce. É cerca de 1h30, 2 horas, tá? Que você sente dores fortes. Pelo menos comigo foi assim nos 3. A Maitê fazendo cocô. É tudo real aqui, né, meninas? Ela tá aqui mamando e já tá aqui já tá evacuando.
Aí, o que que acontece? Por volta aí, então, das 8h30, 9 horas da noite, eu comecei a perceber que essas dores se intensificaram. Meu marido começou a massagear ainda mais, ajudava muito, tá? Eu vou deixar passando um trechinho aí pra vocês. Deu sentindo as dores mais fortes e ele massageando ali a todo tempo a minha lombar, porque é onde realmente eu senti mais forte as dores. E ali, quando eu entrei no trabalho de parto ativo, realmente, as moças vieram, trouxeram um antibiótico, que eu esqueci de relatar no início para vocês, mas eu positivei pro exame do cotonete, que é o exame do Streptococcus, que é uma bactéria que fica alojada ali na vagina e no ânus da mãezinha. E aí, dando positivo, a mãe precisa, indiferente se for parto normal ou cesárea, a mãe precisa se medicar quando entra em trabalho de parto ativo, para que quando o bebê nasça, ele não contraia essa infecção, tá? Essa bactéria. Que essa bactéria ela é perigosa, inclusive apresenta risco de vida para o bebê, tá? Então, se fazer tudo direitinho, não tem risco nenhum. Quando eu entrei em trabalho de parto ativo ali, que ela verificou que estava com 4, 5, ela já relatou que ia trazer essa medicação para mim tomar na veia. Mas, a partir daí, eu já estava sentindo muita dor. Dores horríveis. Dores, assim, quase insuportáveis. Não são insuportáveis porque a gente resiste e sobrevive, né? Mas, a partir daí, então, eu comecei já a sentir essa força de fazer o cocô, que eu relato sempre pra vocês, que eu já relatei, que várias mãezinhas falam que essa dor, que quando ela chega e que você não consegue controlar, é realmente quando tá ali se aproximando do trabalho de parto expulsivo, que é a hora que o bebê nasce. Então, eu já estava sentindo essa dor. Por volta das 9h30 da noite, ali, né, 21h30, a minha bolsa rompeu. Eu levei um baita susto, porque eu nunca tive a minha bolsa rompida, assim, naturalmente. Sempre a minha bolsa, no primeiro e no segundo, elas foram rompidas pelos profissionais, tá? Então, no caso da Maitê, ela rompeu instantaneamente ali, eu estava fazendo exercício na bola, e quando eu levantei, que eu comecei a rebolar, eu senti aquela enxurrada, assim, nas minhas pernas, e eu até falei pro meu marido, eu fiz xixi. Ele falou, mas isso não me parece xixi. Porque a princípio, assim, eu realmente achei que era xixi. Então, olhei, assim, nas minhas pernas, no chão. Vou deixar um trechinho aí pra vocês que eu filmei. Eu cheirei, realmente não tinha cheiro de xixi. Era a bolsa que tinha rompido. Então, a partir daí, eu avisei as enfermeiras que estavam ali do lado que tinha rompido a bolsa. E falei que eu já estava sentindo muita dor. Elas falaram que iam chamar a doutora para fazer o toque, mas a doutora estava demorando a vir. A doutora que estava de plantão, que não era mais a minha, né? Que a minha estava de plantão na noite anterior. Então, a partir daí, meu marido até secou, limpou ali, até que viesse alguém da limpeza pra limpar. Essa água, esse líquido da bolsa, ele é grudento, sabe? Ele é pegajoso, assim. Então, ele pegou um monte de papel higiênico lá no banheiro e limpou ali, onde que tinha estourado a bolsa, ali, rompido a bolsa. E aí, eu deitei na maca, deitei assim de 4 na maca, e comecei a sentir essa dor realmente de fazer cocô. E aí, eu segurava na cabeceira, assim, da maca, e quando vinha essa contração, eu pedia pro meu marido, massageia, 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 porque era uma dor que não tem explicação, tá? Uma dor forte. Aí, ele massageava bastante, assim, a minha lombar, e eu fazia uma força como se fosse mesmo que eu estivesse fazendo cocô, porque parecia que quando eu fazia isso, amenizava as minhas dores, tá? Então, não é aconselhável você fazer essa força, porque a força você precisa fazer só no momento do expulsivo mesmo, quando você vai já pra posição de parir. Mas eu sentia que se eu fazia essa força, melhorava. E não é aconselhável porque você se desgasta, você se cansa muito. Aí, quando chega no momento que realmente você precisa fazer força, você está cansada. Então, não é aconselhável, tá? Eu sinto que eu fiz isso, tô relatando pra vocês, mas eu já tô dizendo que não se deve fazer isso, tá? Vocês devem fazer força só quando realmente chegar no momento ali do expulsivo, que é pra tua criança, teu bebê nascer. Aí, então, eu continuei ali
já tinha tomado o soro que eu relatei pra vocês aí, o antibiótico, né, pro Streptococcus, já tinha rompido a bolsa. Aí, por volta aí perto das 10 horas da noite, eu já estava na Partolândia, já estava sentindo dores horrorosas, que eu tinha certeza que era do trabalho de parto expulsivo. Então, o meu marido chamou a enfermeira, veio a enfermeira, que se eu não me engano é Regi, o nome dela, mas eu não me recordo direito, né, porque eu já estava na Partolândia, já não estava mais ligando os fatos. Essa enfermeira foi a mesma enfermeira que eu tive o Guilherme há 5 anos atrás. Ela fez parte aí da equipe do meu parto também, lá do SUS, né? E aí eu reconheci ela, pedi até o nome dela, tudo. Ela foi maravilhosa. Ela veio de lá pra fazer o toque, pra ver se realmente tinha evoluído ali, se tinha dilatado, né? O que precisava dilatar pra nascer. Aí ela até brincou que se eu tivesse enganando ela, ela ia me dar uns puxão de orelha. Porque ela falou que foi muito rápido, que não poderia ter evoluído de 4 para 5 já para o 9 e 10, né? Então, ela veio, ela me fez o exame de toque novamente, e aí ela constatou que eu já estava ali com 9 de dilatação. Então, ela me mandou, isso já até, esse momento já era umas 10h30 da noite, né? Então, ela me orientou a ir pra sala do lado, eu fui pra sala do lado, ela falou pra mim ficar bem à vontade. Aí, eu vou deixar uma foto pra vocês, eu fiquei em pé numa barra, ali, rebolando, porque as dores eram bem fortes, eu queria amenizar aquela dor de qualquer jeito. Aí, elas arrumaram uma cadeira e um banquinho, e pediram se eu me sentia à vontade pra ter ali naquele banquinho, ou se eu queria ter na maca, né, na posição ali, que a maioria tem os bebês. Então, eu falei que eu queria tentar no banquinho, aí sentei ali no banquinho, quando vinha ali, de fato, as forças que eu tinha que estar forte suficientemente para fazer a força para ela nascer. Então, até nesse desenrolar aí, já era passado de 10h30, quase 11 horas da noite. Eu acredito que eu tive aí umas 5 ou 6 forças que eu fiz para ela nascer. Assim, lembrando, né, do meu trabalho de parto. E aí, para contar para vocês que algo inesperado aconteceu, que eu achei que comigo nunca ia acontecer, e eu já tinha visto acontecer com várias mãezinhas, que em uma dessas forças que eu fiz cocô. Literalmente, eu fiz cocô. Eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei me sentindo muito mal, mas eu fui tão acolhida, eu fui tão entendida naquele momento que eu até esqueci que eu tinha feito cocô ali naquele banquinho, sabe? Eu não tenho vergonha de contar, eu vim aqui trazer esse relato pra realmente abraçar você, mãezinha que tá aí do outro lado, você gestante que tá aguardando aí pelo teu parto, que isso pode acontecer, inclusive aconteceu com a minha irmã do meio, de ter evacuado durante o trabalho de parto, porque antigamente faziam até lavagem estomacal nas mãezinhas para elas irem parir, e proibiam que elas comessem. Agora não, agora como são partos realmente humanizados, voltados aí para atender as mãezinhas, então a gente pode se alimentar, tanto é que eles me deram almoço, me deram lanche, me deram jantar. Depois do jantar veio bolachinha e chá novamente, é claro que eu comi, que eu estava morta de fome, porque a janta foi 6 horas da tarde, então por volta das 9h30, 10 horas veio a bolachinha, eu consegui tomar o chá, mas a bolacha eu não comi, porque eu já estava com bastante dor. E então aí na salinha de parto, após ali ter evacuado, elas falaram que não tinha problema, me limparam, falaram que era pra mim ficar tranquila, pra mim me manter calma e focar nas contrações ali, fazer a força pra ela nascer, porque ela já estava ali, já tinha coroado a cabecinha. Então, demorou mais ali alguns minutos, o nascimento exato da Maitê foi às 11h20 da noite, 11h17, eu acho. Mas eu vou deixar pra vocês aí bem direitinho,
o pezinho que eles fizeram e a árvore da vida dela. Tem tudo o horário bem direitinho. Se eu não me engano, foi 11h17 que ela nasceu. Ela nasceu ali no banquinho. Eu fiz a força, ela nasceu. Vou tentar deixar um trechinho aí pra vocês, tá? Do nascimento dela. E aí, imediatamente após ela nascer, elas já colocaram ela aqui no meu peito. Por isso de não ser permitido nem top, tá? Nem sutiã, nada, eles não permitem que a gestante use, né, no trabalho de parto. Então, fica ali realmente nua, pelada, nua, né? Pra ter esse contato aí de mãe e bebê, tá? Então, não é permitido, pelo menos aqui na minha cidade, nem o top, nem sutiã, nada. Já me deram ela demorou um pouquinho pra chorar, eu fiquei apavorada, mas também quando ela chorou, ela não fechou mais a boquinha. Aí, o meu marido ficou sentado nessa cadeira e me apoiando assim, me segurando, e eu no banquinho, tá? Vou deixar aí uns trechinhos pra vocês. E após isso, o meu marido deu o celular para uma das enfermeiras que se prontificou a gravar para nós, ele fazendo o corte ali do cordão umbilical dela. E eu achei que eu ia conseguir gravar esse vídeo sem me emocionar, mas não tem sensação mais linda, meninas, na vida de uma mãe do que ver o seu filho nascer, a sua filha. E os meus 3 partos foram abençoados, tiveram que ser induzidos, obviamente, como eu contei pra vocês. Mas o parto da Maitê, por ser o último, né? Não sei se eu comentei, mas o meu marido vai fazer vasectomia agora. Então, a nossa mocinha, que é a nossa princesa, vai ser a nossa última filha, o último fruto aí do nosso amor, né? Planejada, que, se Deus quiser, vai fazer vasectomia e vai dar tudo certo. Mas não tem explicação. Você vê aí o teu filho nascer, estava ali dentro de você, vocês eram uma só, e de repente vem pra esse mundo aí, e tudo que essa bebê precisa é de você. Então, elas colocaram ela assim, imediatamente eu já olhei pro rostinho dela, me emocionei, agradeci muito a Deus. Agradeci muito a Deus de ter dado tudo certo, porque sempre foi um sonho pra mim ter o meu 3º parto normal, que tudo corresse bem, que tudo desse certo, que a Maitê viesse ao mundo aí de parto normal, porque eu queria muito poder cuidar dela. Eu não tenho rede de apoio, minha mãe não mora perto, a minha irmã também trabalha, e as duas trabalham fora, então eu não tinha ninguém para me cuidar, meu marido também precisa trabalhar, e eu sabia que estava nas mãos de Deus, e eu orei e Deus me atendeu, que eu consegui ter aí o parto normal, vim para casa já, fui fazer almoço, fui cuidar das coisas, eu estou me cuidando, eu tenho muito o apoio do meu marido e do meu filho, dos filhos, porque o Guilherme também, na medida do possível, ele tenta contribuir, mas tem coisas que é só a mãe mesmo que tem que fazer pelo bebê. Então, eu sou muito grata a Deus de ter dado tudo certo, de ter conseguido aí ter o parto normal. Elas filmaram meu marido cortando ali o cordão umbilical da Maitê, e foi tudo maravilhoso. Ele acompanhou ela ali na pesagem, ela pesou 3,668 kg aí, e 48 centímetros, então a ultrassom enganou um pouquinho. Na ultrassom ela estava com 51 centímetros e eu achei realmente que era muito. Mas ela nasceu com 48 centímetros, a mais pequenininha aí dos filhos, porque o Guilherme nasceu com 55 e o Gustavo com 50. Então, correu tudo bem, graças a Deus. E eu quero, através desse vídeo aí, desse relato, encorajar você, mãezinha que está, de repente, com medo, para você colocar nas mãos de Deus, para você orar, dobrar o teu joelho e dizer para ele que seja feita a vontade dele, porque vai dar tudo certo. Que deu tudo certo comigo, graças a Deus, e eu tenho certeza que vai dar certo com você também, tá bom? Então, foi feito ali a árvore da vida dela com a placenta
após o nascimento do bebê, você sente mais uma contração, que é uma contração de expulsão da placenta. O teu corpo, ele expulsa a placenta, que a placenta é o que tem ali todo aquele líquido, todo aquele sangue, né? Então, o teu corpo, ele espelha ali pra fora, e aí as meninas fazem a árvore da vida. Eu vou deixar aí pra vocês as fotos da árvore, do pezinho que elas fizeram dela. Tudo maravilhoso. Como eu falei pra vocês, eu fui muito bem acolhida aí desde a chegada no hospital até a saída. Graças a Deus deu tudo certo. Nós ficamos em uma outra sala após o nascimento dela, mas ainda não tinha poltrona para o meu marido, ele ficou numa cadeira e eu fiquei em uma maca. E aí só no dia seguinte que nós descemos para o quarto, nós tivemos que ficar mais uma noite no hospital, porque a Maitê nasceu à noite e o hospital não libera os pacientes à noite, então nós tivemos que ficar mais um dia dormindo no hospital, que daí meu marido dormiu numa poltrona, dormiu mais confortável um pouco, né? Eu também fiquei em uma cama com a Maitê, tinha o bercinho dela, tudo, e correu tudo bem. As refeições também nossas foram feitas todas no hospital. No dia seguinte do nascimento dela, eles vieram para fazer os exames, todos os exames que tem que fazer do pezinho, do olhinho, da orelhinha, todos os exames deram todos certo. Agora, aqui na minha cidade, a bebê já sai com aquela vacina feita, que é aquela da pistolinha, que antigamente era com uma pistolinha, agora não é mais. E graças a Deus, deu tudo certo. Foram feitos todos os exames nela, tudo certo. Não teve complicações por causa da minha diabetes gestacional. A glicose dela estava sempre boa, ela mamou bastante desde o início, graças a Deus. Ela mamou bem e continua mamando, né? Como vocês viram, eu tive que dar mamazinho pra ela novamente. E só agradecer mesmo a Deus. E pra você que tá aí do outro lado, escutando esse relato que ficou enorme, vou tentar diminuir aqui, mas não tem nada pra tirar, porque eu quis contar tudo direitinho pra vocês. Nós tivemos alta, então, no outro dia, né? Usamos mais uma noite, no outro dia por volta das 10h30 da manhã. Aí fomos pra farmácia, já furamos a orelhinha dela na farmácia, compramos um brinquinho pra fazer a furação, porque não pode furar de outra maneira, a não ser com o próprio brinco. Eu mostrei pra vocês aí o brinco dela, que eu comprei um em ouro 18, mas ainda não coloquei, porque segundo o farmacêutico tem que ficar 2 meses com esse brinco que fura, pra só então poder mudar para não correr o risco de inflamar, infeccionar aí a orelhinha. Então, ela segue aí com o mesmo brinco da farmácia. Compramos as medicações, foram prescritos pelo pediatra, medicações para ela e medicações para mim. Nós compramos tudinho, eu fiz aí a dieta direitinho de todos os remédios, tomei tudo certinho. E os dela, eu só tô dando a vitamina, porque ela não teve outras complicações, não teve febre, não teve dores, não teve cólicas grandes, então não precisei medicar ela com nada. Até agora só mesmo a vitamina aditil que ela tá tomando, né? Que todos os bebês têm que tomar a partir do 7º dia de vida. Com 5 dias eu tive que levar ela para repetir o teste do pezinho e fazer a minha consulta. E deu tudo certo também, graças a Deus. Agora estamos aguardando o resultado do teste do pezinho. E comigo também tá tudo bem, tá? Eu tive bastante inchaço pós-parto. Demorou aí uns 10 dias pra diminuir. 10, 12 dias pra diminuir. O rosto ainda tá um pouco inchado. E na medida do possível estamos aqui nos recuperando e tudo dando certo, graças a Deus, tá? Eu venho trazendo aí pra vocês nos próximos vídeos acompanhamento aí da Maitê, a nossa rotina. Eu estou bem gripada. Desde que eu pari a Maitê, que eu estou com gripe, eu ainda não melhorei. Continuo tomando medicação para gripe e também um xarope, mas eu estou com a imunidade baixa, então é normal, né? Mas na medida do possível eu venho trazendo vídeos aí para vocês. Quero aproveitar agora para finalizar esse vídeo, para agradecer para você que ficou até aqui. O meu muito obrigada, a minha eterna gratidão para vocês que vêm acompanhando aí o meu trabalho, para vocês que estão sempre dando força e apoiando, incentivando aí, motivando,
porque não é fácil realmente essa fase aí do puerpério. Eu sempre comento com vocês que eu não gosto de romantizar a maternidade, eu gosto de ser franca e de ser real, e é tudo muito maravilhoso, é tudo muito mágico, mas a vida real é que as crianças choram, as crianças precisam se alimentar, precisam ser trocadas, precisam de banho, e a mãezinha acaba ficando de lado nesse tempo. Então, sintam-se acolhidas, abraçadas aí por mim, que eu sei bem como que é e o que vocês passam. Aqui em casa tem muita coisa que eu tô deixando sem fazer, coisas aí que dá pra ficar sem fazer, e o meu marido e o meu filho estão se desdobrando pra me ajudar. Mas não são só flores, não são só um mar de rosas aí, e é preciso que a gente encare isso como uma realidade, porque a maternidade é maravilhosa. O maior prêmio que eu tenho na minha vida, o maior presente de Deus na minha vida são os meus filhos, a minha família, o meu marido, mas tudo na vida da gente tem um custo, tem um preço, e é um preço que a gente tem que estar disposta a pagar, porque para você ser mãe, você precisa realmente se dedicar, você precisa amar e cuidar, tá? Então, não basta dizer que é mãe, postar uma foto bonita na rede social, você tem que enfrentar aí o dia a dia, que às vezes não é fácil. Tem mãezinha que sofre aí com amamentação, graças a Deus eu já tinha o bico bem feito aí das outras gestações, e a Maitê aceitou tranquilo meu leite. Eu não gosto de chupeta nem de mamadeira, então era só em últimos casos mesmo se precisasse. Graças a Deus eu tô conseguindo amamentar ela maravilhosamente bem, ela tá crescendo. Eu não sei o peso dela ainda, porque temos que aguardar a próxima consulta, mas eu venho contando tudo pra vocês, tá? Então, gratidão, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! Whoa, oh, oh. Da, 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 oh, oh.